fora de casa. O Flamengo volta a vencer no Maracanã. Volta a vencer no Campeonato Brasileiro, né? Bom destacar isso. Volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Pois é, posso começar a falar? Pode, vamos começar agora. Peço a vocês, se vocês não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like de vocês, até para fazer essa live chegar a mais pessoas. Vamos começar agora o pós-jogo de Flamengo 3, Santos 1. Bom, podemos dizer que depois de um primeiro tempo absolutamente ruim por parte da equipe do Flamengo, o Flamengo no segundo tempo melhorou absurdamente e olha que o Flamengo começa o segundo tempo saindo atrás do placar, né? O Flamengo, se a gente começar falando sobre o primeiro tempo, o Flamengo começa o jogo com bastante modificações em relação à equipe que perdeu para o Bragantino na rodada passada. E o Flamengo começa o jogo de uma forma interessante. Eu gosto do jogo do Flamengo nos primeiros 15 e 20 minutos. Eu acho que o Flamengo estava se portando muito bem em campo nos primeiros minutos, tentando criar oportunidade, tentando se aproximar. Mas faltava o que o Flamengo nos primeiros 15 e 20 minutos? Faltava o Flamengo mais qualidade na finalização. Eu acho que se o Flamengo tivesse tido um pouco mais de qualidade na finalização logo no início da partida, provavelmente o Flamengo ele teria feito gol. Com 20 minutos de jogo, o Flamengo já estaria à frente do placar. Mas, como é um problema recorrente por parte desse time do Flamengo, e hoje não foi diferente, esse time do Flamengo é um time que tem muitas dificuldades de simplesmente colocar a bola dentro do gol. É uma dificuldade impressionante. E isso é uma dificuldade de praticamente todos os atacantes do Flamengo. Quase todos têm essa dificuldade. Talvez o Pedro seja a grande exceção e o Bruno Henrique, podemos considerar assim. Todos os outros têm uma dificuldade imensa, porque, né, poderia falar aqui do De Arrascaeta, mas o Arrascaeta é meio campista. Então todos eles têm uma dificuldade imensa de fazer gol. Então o Flamengo, na minha percepção, ele começa muito bem nos primeiros 15, 20 minutos. Só que com o passar do tempo, o ímpeto do Flamengo vai diminuindo. A marcação que o Flamengo fazia, que estava bem melhor nos primeiros 15, 20 minutos, ela diminui bastante. E aí começa a aparecer o quê? Espaços. E como o Flamengo era um time que tentou, em alguns momentos, fazer uma marcação mais de pressão contra o Santos, principalmente no início da partida, com o passar do tempo você viu um Flamengo o quê? Um Flamengo com menos ímpeto na marcação e deixando mais espaço. E aí, ao deixar mais espaço, obviamente, ao deixar mais espaço, o que você via? Buracos. E ao ver buracos, o Santos estava tentando o quê? Se aproveitar desses buracos que o Flamengo estava cedendo. O Santos puxa alguns contra-ataques. Dá para ver que o Santos ele puxa alguns contra-ataques. Porém, assim como o Flamengo, o Santos errava demais. O quê? Na tomada de decisão. Quando era para fazer o cruzamento, o Santos tentava a finalização. Quando era para fazer a finalização, tentava um cruzamento, ou então tentava um passe a mais. O Flamengo, nos primeiros 15 e 20 minutos, inclusive tem algumas oportunidades de finalizar de fora da área. Como, por exemplo, aquela, acho que claríssima do Arrascaeta, e ele opta por dar o passe para o Pedro. Então, o Flamengo conseguiu, em alguns momentos, jogar no campo de ataque do Santos, ali na entrada da área. Temos, por exemplo, a finalização do Varela. Varela cabeceando completamente livre por cima do gol. O Flamengo conseguiu em alguns momentos. Temos aquela jogada, por exemplo, do Samuel, que ele dá um ótimo passo para o De Arrascaeta. E o Arrascaeta acaba se enrolando, não chuta no momento que é para chutar. Quando chuta, a finalização é bloqueada. E depois tem um outro cruzamento. E o De Arrascaeta acaba não completando o gol. Então, se você for ver, ali o Flamengo estava razoavelmente bem dentro do jogo. Só que depois dos 20 minutos, o Flamengo já não consegue ser mais o mesmo. E aí eu não sei se pode ser postura, eu não sei se pode ser cansaço, eu não sei se pode ser frustração por não ter conseguido abrir o placar nos primeiros 15, 20 minutos quando ele era melhor em campo. O que se viu depois foi um Flamengo com muitas dificuldades, muitos passes laterais. Teve um momento do primeiro tempo que mostra o Flamengo, por exemplo, com 71% de posse de bola. 71% de posse de bola. Só que naquele momento era uma posse de bola que não andava em campo.
Muitas das vezes a bola passava nos pés do Everton Araújo, do Léo Pereira, do Léo Ortiz. A bola não chegava aos pés do Arrascaeta, do Carrascal. E olha que o Carrascal, ele até começa o jogo bem, consegue fazer alguns giros interessantes, segurar a bola, virar a bola de um lado para o outro de uma forma interessante. Mas assim como aconteceu por parte do Flamengo, aconteceu com o Carrascal também. Vamos passar do primeiro tempo, o Carrascal foi piorando. E aí, ao piorar, começa a tomar decisões erradas. Eu acho que um lance que reflete muito o que é o Carrascal, jogador do Flamengo, é o lance que ele tem a chance de fazer o gol e ele perde. Por quê? Porque o Flamengo consegue fazer uma boa jogada pelo lado esquerdo e aí o Carrascal gira e consegue ficar com a bola. Nisso, o Carrascal tem muito campo pela frente. Ele já fez um ponto que ele é muito bom. O Carrascal é um jogador muito bom nesse giro. Muitas das vezes ele deixa o marcador para trás por conta dessa situação. Mas aí, o que acontece? O Carrascal, ele tem que tomar uma decisão, porque esse é o momento que diferencia os craques de bons jogadores. São neste momento da tomada de decisão do o que fazer para eu chuto ou eu passo a bola. E aí é que você vê a diferença de um craque para um bom jogador. O Carrascal claramente ficou na dúvida se ele finalizava ou se ele esperava o Arrascaeta fazer a volta e ser uma opção pelo lado direito. E nisso, a dupla de zaga do Santos, inclusive, vai muito bem na jogada. Eles fecham por dentro e deixam o lado de campo, porque é natural que os zagueiros vão fazer isso. Mas eles vão diminuindo o espaço, porque o Carrascal vai chegando próximo, e eles vão diminuindo o espaço. Porque aí o ângulo de passe do Carrascal vai diminuindo. E aí vai ficando mais complicado. E aí, quando ele está praticamente em cima da linha que separa a área, é o momento dele tomar uma decisão. E aí a decisão dele é o quê? Chutar pro gol. Só que ele chuta por baixo da bola, ele coloca muita força nela, ele não coloca a direção. Então, o Carrascal, ele perde a melhor oportunidade do Flamengo por conta de quê? Por não saber tomar a decisão certa. Ele levou tanto tempo para finalizar, sem brincadeira. Se você pegar o lance, você vai perceber que o Arrascaeta está completamente livre pelo lado direito. Se ele passa para o Arrascaeta está livre para finalizar, de tanto que o Carrascal demorou para tomar uma decisão. E eu nem vou chegar aqui e falar, ele tomou a pior decisão. Não, ele não tomou a pior decisão. É que a conclusão foi a pior possível. Ali era para fazer o que o Paquetá faz no terceiro gol, chapado no canto. Você não precisa ir carregando. Quando o zagueiro está na dúvida, se vai para um lado ou para o outro, é ali que abre a janela de finalização. Era ali que o Carrascal deveria ter o quê? Chapado no canto do goleiro do Santos. Qual era o lado? O lado esquerdo do goleiro do Santos, o lado direito do Carrascal. Era isso que o Carrascal tinha que fazer. O que o atacante do Santos fez. Era só isso que o Carrascal tinha que fazer. Mas, é o que eu falo, diferencia quem é craque e quem é bom jogador. Essa é a tomada de decisão. E ali, cara, bate uma frustração. Porque por mais que o Flamengo não fizesse um bom primeiro tempo, o Flamengo teve muito espaço. Muito espaço. Porque o Santos marcava mal. O Santos cedia oportunidades para o Flamengo que talvez outras equipes não vão ceder tanto assim. Então, o gol do Flamengo, no primeiro tempo, quando não sai, tanto que a Mayara termina o primeiro tempo completamente o quê? Frustrada. Porque na minha percepção, e eu acho que na maior parte das pessoas, o Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim. E a Mayara acha o quê? Por que para a Mayara foi o quê? Porque o Flamengo criou. Ele não conseguiu concluir. Não conseguiu abrir o placar. E aí, volto a dizer, minha opinião se mantém. Pelo que fez no primeiro tempo, desculpa, o Flamengo... O primeiro tempo do Flamengo é o primeiro tempo que não me passa a sensação de que vai ser um time que vai lutar para ser campeão brasileiro. Tem que jogar muito mais do que jogar no futebol atual. No equilíbrio do futebol atual, você não pode jogar só 45 minutos. Ok, o segundo tempo teve uns acréscimos enormes, mas você não pode só jogar 45 minutos. Porque vai ter momento dentro de um jogo onde o adversário vai criar oportunidades, como aconteceu no jogo contra o Bragantino, que você faz um primeiro tempo horrível também, e aí você tenta voltar para o segundo tempo. Mas aí aconteceu o que aconteceu. Hoje não. O Flamengo faz um primeiro tempo horrível de novo, mas muito melhor do que perto do jogo do Bragantino. Gente, o jogo do Bragantino
Talvez o jogo contra o Vitória pode ser comparado ao jogo contra o Bragantino, tá? O primeiro tempo do Flamengo hoje foi ruim, mas não se espera, não perto do que foi o jogo contra o Bragantino. Só que foi abaixo do que você espera ser do Flamengo jogando no Maracanã. Do que você espera ser de um Flamengo tentando dar uma resposta após uma atuação terrível na última rodada. E aí, você começa o segundo tempo. Ele fez alguma troca no intervalo? Não. Não, né? O Jardim faz submissão lá para uns 15, 16 minutos. Ele não faz troca, né? E é o Paquetá só que entra. Tá, então ele não faz. É o Paquetá e eu acho que tem mais alguém que entra. O Bruno Henrique. Acho que eles entram também. O Bruno Henrique e o Paquetá. Então, assim, se você for ver, ele não faz trocas. Pra mim, poderia ter feito uma troca. Pela custa entrar. Pra mim, poderia ter feito. Pra mim também. Então. Mas o Paquetá entrou de volante. E aí, você vê o Flamengo no segundo tempo tentando atacar mais. Os jogadores se aproximando um pouco mais. Só que o Flamengo, ele tá numa situação onde, como o time ainda não está encaixado, muitas das vezes, quando ele vai com muito jogador ao ataque, sobra muito espaço na defesa. O Flamengo está tomando algumas transições onde ele não consegue cometer a falta e aí fica jogador 1 contra jogador 1. Um do Santos, um do Flamengo. Mas já aconteceu em outros jogos. É que em outros momentos talvez não tenha saído gol. Por exemplo, o jogo contra o Internacional saiu. Então, se você for ver, o Flamengo começa melhor o segundo tempo. Mas aí vem esse lance que eu falo. Até a Mayara menciona. Por conta de uma tomada de decisão errada do Varela, que é para fazer o cruzamento e opta por tocar para trás, o Carrascal se enrola. Aí começa o quê? Uma quantidade bizarra de... Aí o Jorginho dá um passe horrível pro Pedro. Carrascal dá um passe horrível pro Pedro. Carrascal dá um passe horrível pro Jorginho. Jorginho dá um passe horrível pro Pedro. O Pedro não consegue dominar. A bola bate na canela do Pedro, volta pro time do Santos e aí é o lançamento. Por quê? Um monte de gente no ataque, um jogador livre faz o lançamento, fica Léo Ortiz com o centroavante do Santos. Se você pegar no primeiro momento, o Léo Ortiz está perfeito na jogada. Perfeito. Mas no momento em que o jogador do Santos trava, cara, o Léo Ortiz cedeu o espaço que o jogador do Santos precisava. Qual foi o espaço? O espaço para ele ajeitar o corpo para o lado direito, levar a bola para o lado direito, já que ele é destro, e aí ele não pensou duas vezes. Diferente dos jogadores do Flamengo que pensam 500 vezes antes de chutar, o jogador do Santos cortou na hora, chutou no cantinho. Entendeu? Os jogadores precisam entender que tomadas de decisões precisam ser mais rápidas. Vocês vão dizer para mim que o Lautaro Dias é mais jogador, por exemplo, do que um atacante do Flamengo? Do que um Arrascaeta? Do que um Carrascal? Não! Mas eu já falei, jogadores de futebol precisam entender que em certos momentos você não pode ficar pensando muito. Não pode ficar trocando passes toda hora. Pensou, toma uma decisão e faz. Se depois vai dar certo ou não, é outra história. Mas toma a decisão, porque a dúvida é pior do que uma decisão mal tomada. Porque na dúvida não sai nada. Na decisão mal tomada, sabe o que acontece? Você chuta, a bola vai na arquibancada, igual o Carrascal fez no outro lance. Que ele gira e chuta, a bola vai na arquibancada. Mas pelo menos ele tomou uma decisão. Mas ele não ficou na dúvida. Quando você fica na dúvida, tu não faz uma coisa nem outra. E aí o Lautaro vai falar pra mim que o Lautaro é mais jogador que qualquer jogador do Flamengo? Não. Mas o Lautaro não pensou duas vezes. No momento em que ele se livrou do Léo Ortiz, o Léo Ortiz deu um pouquinho de espaço, ele cortou e chutou a bola, fez o gol. Era isso que o Carrascal tinha que ter feito. E aí, cara, o Flamengo faz um primeiro tempo horrível. 2 minutos de segundo tempo, o Flamengo toma um gol. A gente aqui, obviamente, não consegue escutar o barulho da arquibancada, porque a gente tira o som para não atrapalhar aqui a nossa narração. Mas eu fico imaginando esses minutos. Depois eu vou pegar no GE TV e vou ver esses minutos. Como foi a reação da torcida? Porque é aquele momento de apreensão. Você está jogando em casa, você está jogando mal, você precisa ganhar. E aí, dessa vez, tivemos um time do Flamengo melhor mentalmente. Melhor mentalmente. Porque, se você for ver, eu até falo assim, ó. Vamos ver se o Flamengo ele acha um gol na bola parada. E aí tem um lance da bola parada. Volto a dizer, e quero deixar aqui bem claro, Mayara, eu respeito a sua opinião, tá? Se você não gostou do que eu falei, tudo bem, mas eu respeito a sua opinião. Eu só acho que, pra mim, o gol do Flamengo tinha sido anulado, tá? Quero deixar bem claro aqui, pra mim, o gol foi bem anulado.
Vou rever depois novamente para ver se a minha percepção é exatamente a que eu tenho neste momento. Se amanhã, depois de eu analisar o lance hoje, se amanhã eu entender que não era para ser anulado, eu vou chegar aqui e falar, eu mudei de opinião e eu acho que o lance era para ser modificado. Mas eu preciso analisar o lance novamente de uma forma um pouco mais tranquila, para ver aonde a bola tocou, em quais jogadores a bola tocou, tá? Neste momento, depois de ver 2 replays, para mim foi bem anulado. Amanhã a gente vê a minha opinião depois de ver outros replays. E aí o Flamengo acha o gol. E aí bate a frustração de o gol é anulado. E aí, de novo, mental. Você consegue empatar, porém o gol é anulado. Você começa o segundo tempo, toma um gol. Mental. Aí o que acontece? O Flamengo consegue aproximar mais jogadores perto da área. E quando você coloca muitos jogadores perto da área, muitas coisas podem acontecer ali. Um pênalti, uma falta na entrada da área, uma finalização de fora da área. Então, é isso que a gente sempre debate em relação ao time. Tem que pisar mais na área. E aí, o Flamengo tem Ayrton Lucas e Carrascal. Ayrton Lucas e Varela. Mas o Flamengo não tem com exceção talvez o Alexandre, o Flamengo não tem um lateral que tenha condições de qualidade técnica de fazer um bom cruzamento. Aí o Carrascal fez um bom cruzamento, que deixou o Pedro nas costas do Zé Ivaldo. Zé Ivaldo estava jogando de lateral. Ele não joga a bola em cima dos zagueiros do Santos centrais. Ele joga a bola na segunda trave, nas costas. É o Carrascal que faz o cruzamento? Eu acho que é o Carrascal que faz o cruzamento. E enfim o Flamengo faz um bom cruzamento. No caso, o Carrascal fez um bom cruzamento. E aí o Zé Ivaldo tá no duelo físico com o Pedro. Se não me engano, eu acho que ele acaba empurrando a bola para dentro do gol, tá? Pode ter olhado. Eu acho que o Zé Ivaldo fez o gol contra. Então o gol não seria do Pedro. E aí o gol não seria do Pedro, eu acho que foi o Zé Ivaldo. E aí o Flamengo empata. Ali por volta de quê? 15 minutos, 16 minutos. E se você for ver, gente, ali o jogo já tinha parado, ó. Muitos minutos já tinham se parado ali. E aí o Flamengo ele empata o jogo no seu melhor momento na partida. E como o Flamengo passou a pisar mais na área, o que acontece? O lance do pênalti. E aí vem o lance do pênalti. O Arrascaeta, de novo, como aconteceu no lance do Pedro, cruzamento de um lado, o Arrascaeta se posiciona nas costas do outro lado, que seria o lateral. Apesar que não era o Escobar ou era o Barreiro? Fez o pênalti? É. Acho que foi o Barel. Então, o jogador do outro lado, que seria o lateral do outro lado, novamente o jogador do Flamengo toma a frente, incomoda, o jogador acaba fazendo pênalti. O Flamengo tem a oportunidade de fazer o gol. E de novo, igual a Mayara falou, minutos e minutos perdidos, porque o ato demora um ano para deixar o lance acontecer. E muitas das vezes, quando demora, o cobrador, se ele não tiver o foco necessário, ele acaba se desconcentrando. Felizmente o Flamengo tem o Jorginho, né? Então o Flamengo vira o jogo e ali o Flamengo merecia virar o jogo, porque o Flamengo era melhor do que o Santos naquele momento. O Flamengo fez naquele momento mais. Mas isso é a prova que no futebol. Você não pode dormir, cochilar um minuto, porque cochilar um minuto você toma um gol. E aí o Flamengo segue melhor do que o Santos em campo. Gente, eu não parei o tempo aqui? Eu não parei o tempo aqui, peraí. Ah, tá. Tava aqui falando. Deixa eu continuar falando aqui e... Mayara, para o tempo aqui pra mim, por favor, tá? Não parei o tempo. Foram 50 e... Ele deu 12 minutos de acréscimo. Vai aí 45, 55, 57 minutos, tá? Desculpa, eu não parei o tempo, perdão. Aí, continuando. Aí, se você for ver, o Flamengo segue melhor em campo. E, cara, sabe aquele momento que a gente sempre bate na tecla do... Se você é o melhor time em campo, você tá ganhando, vai e faz o gol pra decretar o resultado final. O Flamengo teve essa oportunidade. Em um lançamento fantástico, eu acho que foi o Léo Pereira, faz um lançamento fantástico nas costas do lateral do Santos. Repara, os jogadores do Flamengo se posicionando sempre nas costas dos jogadores que eram os laterais do Santos para levar vantagem, saindo das costas dele para sair à frente e entrar dentro da área. Um lançamento fantástico, o Bruno Henrique sai à frente, o Bruno Henrique faz o lance perfeito, corta, chuta. Deu azar, minha percepção, deu azar, a bola bateu na trave. Mayara tem uma opinião diferente que a minha.
Pra mim, ele bate e chuta na trave. E aí, o senhor Carrascal, de novo, perde o gol feito. Cara, não dá. Cara, sem brincadeira, não dá, tem que prestar atenção. É só empurrar, não tem goleiro, não tem ninguém, Carrascal, pelo amor de Deus. Acho difícil ele conseguir fazer. Se o Flamengo hoje não vencesse o jogo, gente, era culpa do Carrascal. Sem brincadeira. O Carrascal hoje perdeu umas oportunidades que não tem como. Não dá pra perder as oportunidades que o Carrascal perdeu. Sabe? Aí o Flamengo teve a chance de fazer 3-1. E aí, o Leonardo Jardim tinha feito as trocas antes do Flamengo virar o jogo. Que era o Paquetá. E o Flamengo estava muito ofensivo em campo. O Paquetá entrou no lugar do Everton Araújo e o Bruno entrou no lugar do Samuel Lino. Então o Flamengo estava muito ofensivo em campo. E aí, aquele lance que o Carrascal perdeu, era o momento de decretar o fim do jogo. Mas não. E aí o Flamengo tá com muitos jogadores ofensivos, começa o quê? A recuar. E essa de recuar, para o Flamengo, sempre é uma questão complicada. Porque você já tem jogadores que não são grandes marcadores. Cansados, pior ainda. E aí o Leonardo Jardim passa o quê? A tirar o Pedro, a tirar o Arrascaeta, tira, se não me engano, também o Carrascal. E aí ele recompõe o meio de campo, algo que para Maiara até demorou. De La Cruz entrar com 40 minutos de segundo tempo, tinha que ter entrado antes. Até porque, no momento em que o Flamengo... O Jorginho estava exausto, gente, no final do jogo. Ele poderia ter tirado o Jorginho e botado o De La Cruz. Eu sei que vocês vão falar, mas o Flamengo não tinha um primeiro homem de meio de campo se tira o Jorginho. Mas eu não teria tirado o Jorginho, não. Tudo bem, mas o Jorginho estava exausto no final do jogo. Tirado. Mas tá marcando mais ninguém. Ninguém. Tá marcando mais ninguém. Então, o Santos passa o quê? A fazer trocas. E nisso que o Santos faz troca, o Santos ganha o quê? Força ofensiva, jogadores mais descansados, o Flamengo recuando mais. E aí é uma questão do... O Flamengo ele precisa ter mais ímpeto para defender. Não dá para recuar tanto e também não dá, por exemplo, para ceder tanto espaço com o jogador que é o portador da bola, gente. Não dá para ceder tanto espaço assim. Não dá. O jogo do Bragantino é um exemplo. Se você cede espaço para os jogadores, eles vão fazer a diferença. E nisso, o Santos cria uma ótima oportunidade de chegar a 3 jogadores do Santos. Para a sorte do Flamengo, os 3, um atrapalha o outro. E aí um acaba chutando por cima, que é o local. E o jogo estava 2-1. Era 41 minutos do segundo tempo, se não me engano. O Lautaro Dias que é o finaliza. 3 jogadores do Santos chegando de frente. Por quê? Porque a defesa do Flamengo afunda, os volantes não estavam tão próximos, ficou no meio das 2 linhas de marcação. 3 jogadores do Santos. Felizmente, o jogador chutou para fora. E aí, o Flamengo tem a chance de fazer o 3º gol. O Flamengo teve a chance de fazer o 4º gol também. E aí, o Paquetá mostra pro Carrascal como se faz. Entrada da área, querido. Domina. Chapado no canto. Não é tão difícil fazer isso. Sabe, você é jogador profissional. Você treina todo dia. Sabe, você não é mais nenhum garoto pra gente ter paciência e falar... Não, com o passar do tempo, ele vai aprender a fazer esse fundamento do estar na entrada da área, tem espaço, chapa no canto. Cara, 27, 28 anos, cara. Perdeu 27, 28 anos. Sem brincadeira. Jogadores de futebol precisam ter mais capacidade de finalizar. Vocês recebem milhões exatamente porque vocês fazem algo que a maior parte da sociedade não faz, que é o quê? Chutar bem uma bola. Então, você tem que ter um pouco mais de calma na hora de tomar uma decisão. Não dá para você 3 contra 2 chutar do jeito que você chutou. Depois, completamente livre, chutar e perder o gol. Então, felizmente, e aí é um quesito que volto a dizer, para mim o Lucas Paquetá não jogou bem no Flamengo até agora, desde que chegou. Mas já tem 5 gols. Mas já tem 5 gols, gente. Lembra o que eu falei para vocês? Eu lembro que um monte de gente foi falando assim, ó. Nossa, mas o Lucas Paquetá quase não faz gols na Inglaterra. Tem 3, 4 gols na Premier League. Tudo bem. Só que na Inglaterra, você não tem o espaço que você tem no Brasil. E na Inglaterra, o Paquetá jogava no West Ham, não no Manchester City. Exatamente. E no Flamengo, por mais que volta a dizer, ele tem que jogar muito mais ainda pelo valor que ele custou, ainda não jogou nem 30% do que eu espero dele. Mas repara, gente, o Lucas Paquetá é um ótimo finalizador. Entendeu? É de média e longa distância. Lucas Paquetá é um jogador que tem a inteligência de o quê? Viu que o ângulo da janela de finalização está aberto? Chuta! E outros jogadores também não fazem. Aconteceu algumas vezes no jogo. Então, o Lucas Paquetá, ali, ele encerra o jogo.
encerra a chance do quê? Do Flamengo levar um gol nos acréscimos. E olha que quase levou. Quase sofreu os Quase levou o gol nos acréscimos. Varela, que pra Maiara já estava criticando, acho que mudou um pouco de opinião, talvez. Varela, de novo, como no primeiro tempo, salvou. Só que dessa vez o primeiro ele salva do jogador ia chutar de primeira para fazer o gol. Dessa vez o jogador cabeceia, ele tira em cima da linha. Sinceramente, eu acho que o Rossi até tocaria na bola, mas não faria defesa. Tá? Então, assim, o Varela foi fundamental. Isso não muda o fato de que o Varela é um dos jogadores que foi muito mal no gol do Santos. Lá no comecinho, na dúvida do eu faço cruzamento, eu toco para trás. Eu faço cruzamento, toco para trás. É aquela história do eu não tomo uma decisão. Eu tô na dúvida, não faço uma coisa bem, nem a outra bem. Então, assim, vamos lá. Primeiro tempo, ruim. Segundo tempo, muito bom do Flamengo. Mas que fique de alerta. Um momento que você desliga, um momento em que você para de focar no lance, o que acontece? Você toma um gol. E, sinceramente, o segundo tempo é o que o Flamengo precisa fazer mais. O primeiro tempo é um primeiro tempo muito ruim. Felizmente, graças a Deus, o Flamengo venceu. E agora eu vou beber um pouco de água. E eu vou